Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma doutrinária interativa, nesse domingo de manhã, né? E quem está acompanhando aí o nosso trabalho aos domingos, né, que está sendo transmitido aí no YouTube, nós estamos trabalhando num sistema, né, que a gente adotou como Café com a CEF. Então, as pessoas que já têm aí o costume de estar acompanhando, então já têm acostumado, né, que nós temos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e nós aqui trazemos pessoas para a gente, meio que um bate-papo, né? Então, para quem está acostumado, mas quem está ali muitas vezes chegando pela primeira vez e está assistindo pela primeira vez essa doutrinária do domingo, e lembrando que a doutrinária, né, presencial aos domingos, ela sempre tratou de uma doutrinária interativa, né? Então, por isso que nesse sistema de palestras virtuais, a gente também procura fazer dessa forma, tá bom? Então, hoje, o tema de hoje é reconhece-se a árvore pelo fruto, tá? Mas antes que a gente comece aqui o nosso bate-papo, né? Então, hoje nós temos aqui a presença dos nossos companheiros André e Ronald, certo? Mas então, antes, nós vamos fazer uma prece inicial para que a gente possa nos ambientar aqui, né? Juntamente com a espiritualidade amiga. Então, neste momento, nós vamos agradecendo por essa oportunidade, estamos aqui em mais uma doutrinária, né, pedindo aos nossos companheiros do plano espiritual que possam aqui nos intuir, nos auxiliar, em mais uma manhã de aprendizagem, que cada palavra, que cada frase possa tocar aquelas pessoas que estão necessitadas, né, desses esclarecimentos. E assim, nós vamos pedindo licença para darmos início à doutrinária interativa desta manhã. Que assim seja. Então, como eu tinha dito, né, então o tema de hoje é reconhece-se a árvore pelo fruto. Ou ainda, que depende muito também da edição, né, do Evangelho. Então, muitas trazem assim como tema, conhece-se a árvore pelo fruto, mas a gente sabe que a ideia é a mesma. Esse tema ele está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o primeiro item, subitem, e que vai ser abordado, então, 3 itens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Mas também, lembrando que a gente adota, né, o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, onde, né, é feito alguns questionamentos e algumas respostas. Na verdade, então, é feito através, então, do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, o roteiro sistematizado, então, ele vai acabar trazendo esses questionamentos para poder até facilitar o entendimento daqueles itens, tá? Então, né, fazendo aqui uma breve introdução, esse item aqui que fala conhece-se a árvore pelo fruto, tá? Então ele fala muito da questão, né, da boa árvore, da má árvore e que tipo de frutos eles vão dar, né? E também outra coisa que ele chama muita atenção nesse item seria a questão dos falsos profetas, né? Então, através desses questionamentos aqui, a gente vai trabalhar, né, esses 3 itens desse tema aqui de hoje. Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, nós estamos aqui contando com a presença, né, de André e Ronald. E aqui o primeiro questionamento ele vai para André, né, que esse questionamento diz o seguinte: qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? Então, esse questionamento vai para André. Bom dia, Hélio. Bom dia, Ronald. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, Hélio, a árvore simboliza todos nós. Os frutos são nossos atos, nossas obras. A qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Mas, não saindo dessa definição, dessa resposta, mas
trazendo um pouco mais para a gente, né, dentro das nossas limitações. Essa árvore que somos nós, em alguns momentos vamos dar bons frutos, mas também vamos dar maus frutos. É tipo é uma analogia muito semelhante ao do lobo bom e do lobo mau. O que é que eu alimento mais? O lobo mau ou o lobo bom? E o estudo, a doutrina, tende a nos levar para as boas práticas do bem. Mas, como ainda estamos em caminho de construção, a gente pode cometer, né, no caminho e deixar cair alguns frutos ruins pela nossa caminhada. Mas o importante é que Deus nos deu o exemplo de Jesus, essa árvore que, por onde passou, deixou bons frutos. E através da reforma íntima, através da nossa busca constante por querer ser melhor, por querer dar bons frutos, por querer fazer parte, né, dessa conjuntura, né, dessa ambiência do bem, acredito que a gente tem sim essa oportunidade de, através das reencarnações, chegar um dia a nos considerarmos uma árvore de bons frutos. Então, queridos irmãos, né, a gente não vai precisar esperar ser uma árvore frondosa, ser uma árvore bonita. A gente pode buscar ser melhor, a gente pode buscar fazer com que essa árvore se melhore, e porque já que a árvore somos nós e os frutos são nossas ações e pensamentos, podemos sim vigiar, orar e trabalhar em nós as nossas má tendências para que a gente possa dar bons frutos, né, na família, na rua, no trabalho, enfim. Porque se eu fosse esperar ter essa condição, essa árvore com os bons frutos, talvez eu não estivesse hoje aqui para poder falar sobre o tema. Muito bem. Então, como a resposta dada por André, então fala que esses frutos são representados por obras ou ações. Mas aí há outro questionamento que vai para o nosso amigo Ronald, né? Mas e a palavra, né? Qual é o impacto da palavra, né, em relação às pessoas? Então, a pergunta diz o seguinte: a palavra é um atributo importante no ser humano? E aí, Ronald? Bom dia, Hélio. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. A palavra, ela tem realmente, né, um atributo muito importante, porque ela retrata aquilo que está em nosso coração. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade quando a gente quando é empregada para o bem, quando envolvendo uma conversa que eleve o outro, né, que auxilie o outro. Essa pessoa realmente vai se sentir melhor através das palavras. Mas pode também, né, quando mal empregada, conduzir à destruição. Então, a força da palavra, ela vai dar um norte às nossas vidas e à vida do nosso próximo,
podendo auxiliá-lo ou feri-lo. Aí ele coloca aqui, a boca fala o que está cheio o coração. E aí, pegando o gancho do fruto, né? Quando o Evangelho traz como árvore sempre aquilo, o ser humano, né? Ele coloca em algumas passagens, sempre quando ele se trata de árvore, ele coloca o ser humano em uma árvore. E nenhuma árvore má pode dar um fruto ruim. Mas aí nós refletimos, será que somos tão bons assim para falar do Evangelho? Mas não é sendo bom primeiro que a gente vai falar do Evangelho. É exercitando os bons frutos que essa árvore vai se tornar, que nós vamos nos tornar pessoas melhores. A gente não vai ser um anjo para começar a fazer o bem. A gente vai começar a fazer o bem para se tornar cada vez um espírito melhor, uma pessoa melhor. Pode continuar. Muito bem, Ronald. Bom, como foi, né, comentado também pela resposta de André lá na primeira, né, que falou a questão ali, que nós somos, né, a árvore somos nós, e os frutos são os nossos atos. E tem agora a questão aqui que vem da seguinte forma: como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? André, essa é para você. Oi, Hélio. Examinando suas obras, seus frutos, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia corações e, em apoio às palavras, apresenta atos. Somente o bem realizado comprova se somos ou não cristãos. É, é muito complexo, né? Dentro do nível de evolução com que nos encontramos, ser tão taxativo nesse sentido, desse mais alto grau. Porque imagine se nós ficássemos parados esperando essa condição, para a gente atingir esse mais alto grau. Porque, por mais que, vou falar por mim, né, lógico, por mais que eu me esforce, eu ainda não tenho todas essas virtudes da caridade, do amor, da indulgência, mas nem por isso eu posso deixar de ser considerado um cristão, porque é o esforço que a gente faz, é o esforço que a gente busca para combater as nossas má tendências. E a gente não pode esquecer, né, de que estamos em constante processo de evolução. E quando muitas vezes a gente, no primeiro momento que a gente lê, né, o Evangelho, ele muitas vezes ele nos causa um choque e nos dá assim uma repulsão, um distanciamento, porque quando a gente se depara com a palavra, a gente, poxa, eu não vou dar conta disso aqui, eu não estou nesse patamar, eu não estou nesse nível. Mas aí Deus, com sua benevolência, com todo o seu amor, né, para conosco, vem e nos diz, vem, coloca o Filho dele, né, na terra, para nos mostrar, para nos ensinar. E acredito que nesse processo, sem cobrança, mas com disciplina, com persistência,
sem se culpar, né? Sem se mutilar, que a gente pode sim, através de nossos esforços, nos tornarmos esse bom cristão. Bom, aqui no final do item 2, né, do Evangelho, ele termina da seguinte forma, né, que fala o seguinte: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-ei, pois, por seus frutos. Aí essa questão que vai para o nosso amigo Ronald, aí ele faz o seguinte: que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? São as falsas obras dos homens. As ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram confusão, desordem. Porque, carregadas de sentimentos de vingança e de ódio, são as promoções que beneficiam uns em detrimento, em prejuízo de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Serão destruídas pela própria falta de verdade. Serão destruídas pela própria estrutura que não tem um alicerce, que é a estrutura que essas falsas obras vêm estruturadas na mentira, na enganação. Mas tudo isso tem o seu limite. E quando essa mentira é descoberta, aqueles que as pregavam terminam sendo desmascarados. Toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz maus frutos. Então, a gente precisa perceber os resultados das nossas ações, dos nossos comportamentos. Se naquele cotidiano diário, aquele nosso comportamento melhora ou piora. Se a nossa contribuição no nosso trabalho, na nossa família, ela é uma contribuição positiva ou uma contribuição negativa. Para que a gente possa realmente estar no fluxo produtivo do bem, dos bons frutos. Porque senão a gente tenta ajudar e só faz prejudicar, essa tentativa não está sendo eficaz, não está sendo positiva. Então precisamos mudar. Porque tem coisas que podemos mudar, tem outras que não. E é necessário, às vezes, muita maturidade, discernimento, para diferenciar uma coisa da outra. Segue o fluxo. Bom, esse capítulo 21, que eu tinha comentado anteriormente, que está esse tema, né? O título do capítulo 21 é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, veja que eu falei que são 3 itens. O item 1 e 2, né, então faz essa questão, essa alusão à questão da árvore, dos bons frutos, dos maus frutos. E no item 3, ele já vai partir, né, para um assunto que vai da questão dos falsos profetas. Tá? Então, a outra questão que vai para André pergunta a seguinte: quem são os falsos profetas, André? São assim conhecidos os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Aqui a gente vai buscar lá também um pouco da analogia com a árvore, né? O que é que alimenta, e muitas vezes, né, sem
está em uma condição de julgar, porque muitas vezes, quando eu assisto em algum noticiário ou fico sabendo de alguma queda de algum líder religioso, eu me pergunto muitas vezes, né? Se eu tivesse no lugar dele, né? Será que também eu não teria essa tendência de cair? E aí o que é que acontece? Que o Espiritismo vem e traz para a gente essa liberdade da gente pensar, da gente usar a fé raciocinada, né? Que a gente sempre use o crivo da razão, para que a gente não venha entrar nesse processo de alienação, que muitas vezes a gente, quer seja por fragilidade, quer seja por falta de conhecimento, quer seja por qualquer situação, a gente muitas vezes pode correr sim esse risco, né? De ser enganado ou acreditar nesses falsos profetas. Agora também a gente não pode deixar de dizer uma coisa, né? Que eles também são homens como a gente, imperfeitos também como a gente, em evolução também como a gente, e precisamos ter essa questão mesmo, né? Do crivo da razão, de não aceitar tudo como verdade, a gente ter a nossa autonomia de pensamento e poder ter nosso canal direto com Deus, né? Com Jesus, através de nossas orações, através da nossa busca íntima. E sempre, sempre passa por isso, né? Por a gente analisar com a razão, que o Espiritismo nos traz essa luz, né? A fé raciocinada sempre. Pois é, mas aí eu estava pensando o seguinte, né, nessa definição aí que André nos trouxe, dos falsos profetas. Se a gente for imaginar, né, que existe tantas pessoas que no meio dos seus desesperos, anseios, agonias, eles não vão atrás, né, de alguém, uma tábua de salvação, alguém que indique, né, um melhor caminho. Mas é por isso que esse trecho do Evangelho é importante nesse sentido, que fala da alerta dos falsos profetas, né? Mas aí é por isso que a última questão, né, ela fala assim, na verdade, ela faz o seguinte questionamento: como então nos defender dos falsos profetas? Essa questão vai para Ronald. Através de seus atos, de suas palavras, tendo sempre por verdadeiro, profeta aquele que se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. E aí a gente percebe por que essa observação. Porque nas nossas ações, no nosso cotidiano, nós mostramos quem somos. Mostramos as nossas intenções e o que está por trás do nosso discurso. Porque se o discurso for um e as ações forem outras, aí tem alguma coisa errada. Tem uma intenção ruim. Não que todos que falem do Evangelho sejam perfeitos, não que nós aqui sejamos perfeitos e precise disso para falar do Evangelho, mas é necessário se esforçar no bem e ter a boa intenção. Levanta-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Esse perseverar até o fim é o fim do propósito do bem. Porque no meio da caminhada, qualquer um de nós, qualquer ser humano que tenha uma boa intenção, nós espíritas principalmente, pois sabemos da influência espiritual que podemos sintonizar, podemos
desviar do caminho. Por quê? Porque somos falhos. Por isso, o Cristo, em outras passagens, nos recomenda orai e vigiai a nossa própria vida, os nossos próprios pensamentos e atos. Pois são eles que podemos mudar. Porque com essa observação do ato da pessoa, do discurso da pessoa, se é condizente com o ato, a gente vai perceber quem é a pessoa. E aí, a gente vai poder discernir se ela realmente tem uma boa intenção ou não. Pode ir. Bom, então aqui voltando novamente. Então, para concluir, né, nosso tema de hoje, então aqui ele traz a seguinte colocação, né? Reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Não são belas palavras, nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores extremamente morais. Então, que a gente possa ficar aí com essa mensagem, né, desse nesse bate-papo em relação a esses 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, assim, a gente vai encerrar, né, esse Café com a Cef, nessa doutrinária, fazendo aqui uma oração de encerramento, e que neste momento, quem estiver aqui assistindo, seja ao vivo, né, sendo colocado diretamente no YouTube, ou em qualquer outro momento, mas que possamos estar sendo recebendo a espiritualidade amiga, que possa se fazer uma ambiência em nossos lares, que possamos receber um passe de acordo com nossas necessidades, e que nosso ambiente possa estar, então, sempre tranquilos, harmonizados. E sempre com a certeza de estarmos amparados pelo amor do nosso Mestre Jesus. Então, assim, nós vamos nos despedindo. Até o nosso próximo encontro. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana e até a próxima. Fique em paz, fique com Deus.